Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui envolvidos com as nossas gravações na psicografia do Carlos Bacelli, nas orientações do irmão José. E nós vamos trabalhar o livro de Ânimo Firme, o capítulo intitulado Mesmice. É o capítulo 39 do livro de Ânimo Firme. Mesmice. É inegável que te encontres na situação a que fizeste jus pelo teu esforço e merecimento. É muito interessante o primeiro parágrafo, quando ele diz que é inegável, porque é costume a gente reclamar do ponto em que a gente está, das situações que a gente se envolve, das pessoas que a gente elegeu, a gente reclamar. E aí, o que ele coloca? É inegável. Por quê? Está de acordo com o nosso esforço e merecimento. Tem pessoas que se esforçam muito para conquistar coisas que não merecem, mas não merecem. Não é pelo movimento atual, pela encarnação atual, não é por isso não. Não merecem porque já tiveram aquelas oportunidades no passado e nessa encarnação ela não terá este privilégio, este prestígio, ela não terá. Mas vem aquela tendência, mas eu gostaria, e luta. O Livro dos Espíritos tem uma colocação interessante quando ele fala assim, tem pessoas que reencarnam com uma programação para serem bons operários. Chegam aqui na Terra, se envolvem a escrever poesias e passam a encarnação inteira escrevendo poesias que jamais serão vistas ou reconhecidas e perderam a oportunidade de serem grandes operários e preferiram passar a encarnação sendo maus poetas. Ou seja, o que a espiritualidade coloca para nós? Que existem várias portas de acesso. O que nós temos hoje, está de conformidade com aquilo que a gente está produzindo. Mas se eu tento uma porta, ela está fechada, eu tento de novo, ela está fechada, veja, tem mais 4. Ah, não, mas eu só quero essa. Quando eu determino para mim que eu só quero esta, eu já estou fechando uma série de oportunidades, uma série de caminhos. O que significa que nós temos que aproveitar o que o tempo está nos propondo, pois lá na frente eu não posso reclamar, porque o que eu tenho é de conformidade com o meu esforço e merecimento. Aliás, me vem até uma lembrança, eu tenho um amigo que há muitos anos a gente já conviveu em grupo de jovens, na mocidade, lá na União Espírita Mineira, e ele tentava odontologia. Ele tentou uma vez, 2, 3, 4, 5. Na 6ª vez que ele tentou, ele não passou. E aí, aliás, me perdoe, ele tentou medicina. Na 6ª vez que ele tentou medicina, ele estava participando da reunião mediúnica e a espiritualidade colocou para ele assim, meu filho, hoje você não conseguiu ser produtivo na reunião, foi quando saiu o resultado do vestibular e ele perdeu de novo. E aí a espiritualidade colocou para ele assim, você já foi médico em tempos que se foram e você usou muito mal a medicina que esteve nas suas mãos. Tente uma área afim. Só falou isso com ele. No ano seguinte ele tentou odontologia. Por isso que eu comecei a colocar sobre odontologia, eu já comecei a história do fim para o início. Mas aí ele tentou odontologia. Fez odontologia, passou, fez um grande curso, se tornou um grande profissional, mas não médico. Então veja, ele já teve oportunidades no passado e desprezou. Então, por mais que nesta encarnação tenha o desejo, não quer dizer que tenha o merecimento, embora haja esforço, houve esforço. Olha o que o irmão José coloca para a gente. É inegável que te encontres na situação a que fizeste jus. É inegável. Pelo teu esforço e merecimento.
Muitas vezes, estuda e está em condições de receber pelo esforço, mas não tem merecimento pelo passado. Entenderam como que a gente precisa avaliar esses dois verbos, esforçar e merecer, da primeira e da segunda conjugação? Olha que interessante a gente avaliar isso. Tem coisas que a gente se esforça e conquista porque merece. Tem coisas que a gente se esforça, mas não conquistará, porque não temos mérito, mas não por causa da providência divina, por causa do demérito em relação ao que a gente já destruiu no passado. E aí ele diz mais: a tua vida são tua semeadura e colheita. Olha, hoje a gente está em fase de colheita, gente. Não adianta a gente ficar tentando colher coisas que a gente não plantou. Não inculpes a ninguém pelo que tens e pelo que és. Não inculpes a ninguém pelo que tens e pelo que és. O outro não é responsável por aquilo que você conquistou ou que você deixou de conquistar. Por aquilo que você é ou por aquilo que você deixou de ser. A gente tem que parar de responsabilizar terceiros. Goethe tem uma frase interessante quando ele coloca para nós assim: o que importa não é o que a vida fez de você, é o que você se tornou com aquilo que a vida fez de você. O que importa é o que você se tornou com aquilo que a vida fez de você. Então, estuda, aprende, luta, trabalha, vivifica, é isso. Por quê? Porque senão a gente entra, veja o título do capítulo, na mesmice. Ah, não tem jeito, né? Ah, Deus que quer assim. Ah, eu não consigo. Acomodação. Isso é um problema. Quando ele disse, não inculpes a ninguém pelo que tens e pelo que és, ele está discutindo exatamente em profundidade a colocação que Goethe fez para a gente lá no século XIX, século XX. O amanhã é sempre consequência do hoje. Tranquilo isso, né? O amanhã é sempre consequência do hoje. Eu não tenho como fazer planejamentos de conquista se eu não fizer planejamento de trabalho. Não tem jeito. Se não trabalhares com afinco, não sairás da situação em que presentemente te vês. Olha, acabamos de falar. Se não trabalhares com afinco, veja, nós temos que... O que a gente quer na vida? O que a gente quer? A vida, ela nos dá condições de termos âncoras ou de termos raízes. Qual escolha que a gente está se propondo? Ah, mas qual que é a diferença? A âncora, o próprio nome já diz, nos ancora. Você fica ali preso. E a raiz, a raiz não enraiza, não te prende, a raiz te vitaliza. É a raiz que te vitaliza, a gente precisa ter raízes. Da raiz, a gente apresenta frutos, da âncora a gente fica estacionado. A âncora a gente fica estacionado. Então, o que a gente deseja? Eu sugiro que a gente tenha raízes, que quando a gente se ancorar, a gente se ancore para refletir, para meditar, para orar, mas que a gente caminhe, e por onde a gente caminhar, a gente caminhe oferecendo nas nossas relações o fruto do enraizamento que a gente está fazendo ao longo de uma vida. Sair da mesmice. Olha só, em Apocalipse tem uma colocação muito interessante de João, no Apocalipse, no capítulo 3, nos versículos 15 e 16, ele fala que nós somos mornos. Nós somos mornos. E olha a parte interessante que está no versículo 16. Por serdes mornos, vomitar-te-ei da minha boca. É a fala do Senhor. Por ser morno, significa o quê? Significa aquela pessoa que está presa no mesmo. Está presa na mesmice. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Está presa no mesmo.
Então veja, são pessoas que estão se ancorando, saiam da âncora. O navio precisa da âncora para ele ganhar, olha, traçar uma nova meta, traçar um novo caminho, traçar uma nova rota, não perder a embarcação âncora. Depois recolhe a âncora e ganha o mar. E ganha o mar. Ou seja, se o navio precisa da âncora, ele não se paralisa com a âncora. Tem pessoas que estão se ancorando, mas não para traçar planos. E aí ele coloca para nós o trabalho. Olha bem, se não trabalhares com afinco, não sairás da situação em que presentemente te vês. Então, quando em Apocalipse, João coloca para nós, conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, és morno. Isso é muito interessante. Isso, para nós mineiros, não é só interessante, é até perigoso. Quando ele escreveu isso, ele já conhecia aquele povo lá de Minas Gerais, quando João falou isso. Olha, ele falou isso por volta do ano 90 depois de Jesus, aproximadamente, tá? Aproximadamente, porque ele começa a escrever o evangelho dele por volta do ano 90, eu estou dizendo aí mais precisamente entre 80 e 100, porque ele escreve o evangelho dele, depois vem o Apocalipse. Ele já conhecia aquele povo lá de Minas Gerais, que adora um muro, adora ficar em cima do muro. Não define muito as coisas, não. Fica ali aguardando, aquele jeito mineiramente falando. É claro que é ótimo que quando a gente tem essa posição do aguardar, para não se precipitar, para não se apavorar, para não se afobar, para não atender a impulsos, mas que a gente não perca a oportunidade de refletir para caminhar. É a raiz. Reflita enquanto você está recebendo a vitalização. Vitalização de opiniões, de leituras, de palestras, de cursos, de outdoor, de orientação espiritual. Reflita, como relata para nós Guimarães Rosa, fazendo referência aos mineiros. Minas entende, atende, toma atento, avança, peleja e faz. Quando ele coloca e faz, ele está falando, saia da posição de ancorar-se e comece a vitalizar pessoas, porque você já está vitalizado na posição, no estado, na postura. Então, saia da posição de ser morno. E aí, quando a gente fala de ser morno, eu ainda quero voltar nesse tema, porque ser morno é o mesmo. Aí tem pessoas que você pergunta assim, como é que você está lá na repartição pública? Como é que está lá no trabalho? A gente vai levando, né? Eu já sou funcionário público mesmo, morno. E o casamento? Ruim com ele, pior sem ele, morno. Não luta para melhorar. E lá na escola, eu já vou aposentar mesmo, né? A gente vai levando. O que vier é isso mesmo. Morno. Sai dessa posição, sai da mesmice. O que você pode fazer para mudar? O que a gente pode fazer para mudar? Estou me lembrando aqui, tem uma colocação do Oscar Wilde, que ele fala assim, tem pessoas que levam a felicidade por onde vão, e tem pessoas que levam a felicidade, que deixam a felicidade quando se vão. Olha bem que bacana isso. Oscar Wilde. Tem pessoas que levam a felicidade por onde vão. Sejamos estas, para sairmos da mesmice. Agora, atentemo-nos, porque ficar na mesmice, nós poderemos ser aquelas pessoas que deixarão a felicidade quando se vão. Não sejamos estas. Vamos preferir a primeira opção. Tá claro? E aí, irmão José continua. Para quem prossegue na mesmice, os dias sempre se repetem
enfadonhos. Para quem faz os dias são cansativos, os dias são enfadonhos, os dias são monótonos. Se apenas, olha a analogia que o irmão José faz. Se apenas te levantas pela manhã, esperas pelo almoço, teces comentários desairosos em torno da situação e das pessoas, enquanto aguardas a hora do jantar, o que queres que te aconteça de diferente? O que queres que te aconteça de diferente? Pensem nisso. Fazendo a mesma coisa do despertar ao entardecer, ao anoitecer. O que quer que aconteça diferente com você? O que eu quero de diferente se eu não faço nada de diferente? E às vezes a gente termina um dia e ainda fala isso. Nossa, não aconteceu nada de diferente na minha vida. Nada de diferente. Einstein tem uma colocação interessante que ele fala assim, ele nasceu na segunda metade do século XIX, se eu não me engano, 1876 ou 79. Vocês estão vendo aqui nas nossas referências, né, que o meu amigo Cássio está colocando, à medida que eu cito, ele coloca, se eu cito errado, ele coloca o certo, então isso fica melhor ainda para o nosso vídeo. Então, ele coloca para nós assim, insanidade é fazer sempre as mesmas coisas durante todo o dia e esperar resultado diferente. Insanidade é fazer tudo do mesmo jeito e esperar resultado diferente. Alguns questionam se essa frase é dele. Como as referências que a gente procurou dizem ser, então, para um gênio, não é muito diferente, não. Está claro? Irmão José continua dizendo, existem espíritos que atravessam encarnações inteiras assim, ou seja, centrados excessivamente em si, a semelhança da tartaruga. Olha a referência prática que ele traz para nós. A semelhança da tartaruga, que ao menor sinal de solicitação externa, se oculta na carapaça. Repetindo. Existem espíritos que atravessam encarnações inteiras assim, ou seja, centrados excessivamente em si, a semelhança da tartaruga, que ao menor sinal de solicitação externa se oculta na carapaça. E aí é para a gente avaliar se nós estamos escondendo na carapaça, como faz a tartaruga, ou se a gente sai para o enfrentamento. O que a gente tem feito nas nossas relações diárias? Claro que esta passagem nos traz uma referência de Jesus, que foi mais claro ainda quando ele diz no capítulo 6 de Marcos, no versículo 31. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Nesse mesmo versículo, um pouquinho antes, ele convida para a gente ir para o deserto. No deserto não é o deserto da solidão, é o deserto da solitude. Ah, mas tem uma diferença? Tem uma diferença. O deserto da solitude é aquele que você constrói programações, que você constrói projetos, que você constrói caminhos, o deserto da solitude. O deserto da solidão, ele é patológico. O deserto da solidão, ele é doentio. O deserto da solidão é aquele onde você não assimila e não cria projetos. Esse é um deserto doentio. Então, tem muitas pessoas que falam que estão em solidão. Isso é patognomônico, ou seja, estão incluídos numa patologia. É exclusivo de uma patologia. Muitas vezes é sintoma de uma determinada patologia. Então, quando a gente coloca
para não alimentarmos a solidão? Aí vem a orientação de Jesus. Não é para a gente esconder na carapaça. Volto a dizer, capítulo 6 de Marcos, no versículo 31. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Não percamos a oportunidade de nos alimentarmos das questões espirituais, gente. Não é o dia a dia. É porque eu não estou alimentando direito. Olha, se você der conta de trazer isso para a sua disciplina diária, excelente. Excelente. Ter o seu horário tranquilo, da refeição, do café da manhã, uma fruta, um lanche leve no meio da manhã, um almoço comedido no horário previsto, um lanche no meio da tarde, um cafezinho comedido, uma fruta, uma gelatina, não tem problema. E à noite, um lanche também leve, para não ter problemas no sono e ainda achar que está visitando a treva. Não está visitando treva, não. Às vezes, é por causa do seu estado. Você chegou, teoricamente, com fome e foi lá e bateu aquele prato de feijoada no jantar. Olha, muitas vezes não é você que, estou tendo pesadelos. Claro que está, o seu espírito está aqui do lado da cama, já saiu do corpo, está ali do lado da cama, sofrendo os excessos do seu jantar. Quem coloca isso para nós é André Luiz, no livro Missionários da Luz. Determinados espíritos não vão participar de reunião no plano espiritual pelos excessos na alimentação noturna e não conseguem se desligar do corpo, porque o sistema nervoso central está trabalhando ali na produção de enzimas para fazer a quebra da alimentação, e aí a sobrecarga não permite que a pessoa se desligue e participe das tarefas no outro plano, e vai tendo pesadelos. Mas não é essa alimentação, porque essa é a diária. Faça de forma comedida, que está saudável. Faz o seu café da manhã, toma o seu, no meio da manhã, sua fruta, seu lanche leve, faz o seu almoço comedido, no meio da tarde, à noite antes de dormir. Pronto. Essa é a rotina do dia. Mas existem muitos que vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Mas, veja, desencarna e reencarna, desencarna e reencarna, desencarna e reencarna. Vocês estão vendo que eu estou apontando para cima, né? Mas nem muitos vão para cima, porque quando a gente fala para cima, faz a ideia do céu. Tem muitos que vão para baixo. Vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Vai para o inferno e reencarna, vai para o inferno. Aqui, sem as noções da profundeza com que o livro Céu e Inferno traz para nós sobre o céu e o inferno, sem as noções de profundidade, muitos desencarnam e reencarnam, desencarnam e reencarnam, e não tem tempo para comer. Jesus, quando propõe a gente, vem para o deserto e descansar um pouco, é para criar projeto, criar planos, elaborar situações que vão te acrescentar. E não se esconder na carapaça quando vier a dor, o sofrimento, o perigo, o assédio, a maledicência. Não esconda na carapaça. Se prepare para essa situação. Gente, o que nós estamos fazendo aqui é preparação. A gente está se preparando. Mas a gente só dá conta de se preparar se a gente sair da mesmice. E aí ele fecha para nós. Se não saíres de ti mesmo, ou seja, saia desse movimento de autoclausura, se não saíres de ti mesmo, até que a dor delibere extrair-te do comodismo voluntário em que te refugias, ficarás sempre a sós contigo. Olha o que a gente acabou de falar da solidão patológica. Se não saíres de ti mesmo, até que a dor delibere extrair-te do comodismo voluntário em que te refugias, ficarás sempre a sós contigo. Se a gente não fizer um movimento de saída hoje, que a gente está consciente, se não fizermos esse movimento agora que estamos lúcidos, neste momento que estamos estudando, a dor vai deliberar a nossa saída. A dor vai marcar. Comodismo voluntário em que te refugias. Porque depois de escutar isso tudo que a gente está falando aqui, ainda tem gente que vai terminar essa parte e vai falar assim, mas eu não estou conta não, vou ficar assim mesmo.
Significa que a pessoa está usando esse movimento de refúgio. E aí a dor chega. E nesse momento de refúgio, também é um momento de dor? Ficarás sempre a sós contigo. Ou seja, alimentando o estado solitário. Não o solitário de quem usa da solitude para aproveitar aquele movimento de reflexão. Aliás, o filósofo e escritor Søren Kierkegaard, dinamarquês, ele fala para a gente da importância de tornar-se só consigo. Tornar-se só consigo, esses momentos de meditação, esses momentos de reflexão. Então veja, é a sua sintonia com Deus. E a Joana de Ângeles tem uma colocação muito interessante, que quando a gente ora, a gente fala com Deus, mas quando a gente medita, a gente escuta Deus. Então, façamos esse movimento, como propõe Kierkegaard, que a gente consiga tornarmos-nos sós conosco, mas no movimento de meditação, e não de acomodação. Porque de acomodação a gente fixa a mesmice e ancoramos-nos nesta encarnação. No movimento de meditação, a gente cria planos, a gente cria projetos, a gente abraça a solitude naquele de quem está parado para construir. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos, até breve e fiquem com Deus.